Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, diz assim a palavra de Deus: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo, tende bom ânimo. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos Tua graça, Tua misericórdia e o Teu poder sobre nós. Fala conosco nesta noite tudo o que precisamos, e que possamos sair deste culto de ensino edificados, consolados, exortados, levantados por Ti, livres para vivermos a vida que o Senhor nos chamou para ter. Que a voz do Teu Espírito esteja repreendendo as vozes contrárias, e que o nome do Senhor seja uma vez mais glorificado. Assim nós oramos, pedimos e concordamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento adorando a Deus nessa noite. Meus irmãos, estamos então já durante 2 meses falando sobre este tema, discernindo as vozes contrárias deste tempo. E nos faltaria tempo para nós recapitularmos aqui tudo que já abordamos nessas terças-feiras, sobre o orgulho, sobre oh meu Deus, agora esqueci a palavra, amargura, né? O ressentimento. Estivemos falando sobre coisas muito pontuais, como a divisão, a contenda, vozes contrárias que querem nos roubar de Deus, tirar o nosso foco do Evangelho e nos fazer viver uma fé ensimesmada, ou seja, uma fé voltada para nós, para o que eu sinto, para o que eu quero, para o que eu desejo, sabendo que Deus nos chamou para viver para Ele, para a glória dEle, para nós vivermos uma vida em unidade como um corpo, mas não pensando em nós, senão pensando no Senhor e também no próximo que está perto de nós. E por isso temos mandamentos e tantas coisas que a Bíblia nos adverte a respeito destas coisas. Então, hoje nós estaremos dando continuidade a este tema que é muito importante, discernindo as vozes contrárias neste tempo, aquilo que vem para nos roubar de Deus e nos roubar da palavra de Deus. Semana passada falamos sobre o engano e como a voz do engano opera e tem operado no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, em corações de crentes, e como tem dissuadido a fé de muitos, fazendo com que muitos, como disse o apóstolo Paulo, façam ou tornem a graça de Deus vã, anulem a graça de Deus em suas próprias vidas. Hoje nós estaremos falando a respeito também de uma voz que tem ministrado em muitos corações. Quando Jesus está falando no Evangelho de João, o capítulo 16 e o versículo 33, Jesus está em um ensino a respeito da pessoa do Espírito Santo. E aqui no versículo 33, ele está encerrando este ensino. E ele está falando: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. A certeza da vida cristã é que passaremos por aflições, angústias, tribulações, coisas que venham para nos tirar o foco, para nos fazer olhar para a terra e não olharmos para Jesus, não olharmos para a pessoa de Cristo. Mas ele continua dizendo: no meio destas aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ele está dizendo: não desanimem por causa destas coisas, por causa das aflições. Não desanimem pelo tempo em que estão vivendo, ou pelas circunstâncias que estão vivendo, mas tenham bom ânimo na pessoa dele, porque ele já venceu o mundo e as aflições do mundo. É por isso que nesta noite nós estaremos falando justamente sobre a voz
a importância de discernirmos a voz do desânimo. Aleluia! Então, a voz do desânimo é aquilo que Jesus está falando para que nós não tenhamos. Por isso ele diz: tem aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas muitos cristãos, muitas casas, muitas famílias, muitos ministérios, muitas igrejas estão sendo alcançados pela voz do desânimo. Muitos estão retrocedendo na fé, ou como Paulo disse a Timóteo, naufragando, afundando na sua fé, porque se encontram influenciados, oprimidos, ministrados pela voz do desânimo. Nós vemos obreiros desmotivados, pessoas dizendo que amam a Deus, mas sem disposição alguma em fazer algo que revele este amor de forma prática, porque estão desanimados, desmotivados. O desânimo, para que você possa entender de uma maneira melhor, o desânimo se transformou em uma pandemia, uma epidemia. A maioria das pessoas que nós conversamos são pessoas que estão desmotivadas, desanimadas. Você e eu já passamos por isso. E alguns estão enfrentando isso. Não conseguem encontrar ânimo no que estão fazendo, onde estão congregando, onde estão servindo, onde estão trabalhando, onde estão morando, ou na sua própria família. Estão desmotivadas. E é normal e é lógico nós entendermos e observarmos que pessoas desmotivadas não se esforçam, não colocam vigor, força naquilo que fazem, porque quando nos animamos, colocamos tudo o que temos, nos empenhamos, mas o desânimo suga as nossas forças. Pesquisas recentes revelam que pessoas estão se drogando como nunca, porque estão desanimadas e estão buscando o quê? Estímulos. Então nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando motivação, buscando algo que as traga uma motivação pelo menos momentânea, para que elas preencham este vazio dentro do coração delas. Nunca vivemos um tempo em que os crentes estão aprisionados em tantos vícios, como pornografia, como coisas que envolvem estas coisas, buscando o quê? Buscando motivação em diversas áreas, seja emocional, seja sexual, seja espiritual, buscando ânimo em tantas outras coisas. E nós estamos vivendo este tempo, um tempo pela busca de estímulo, para se salvar, para se levantar, tomando remédios, tomando coisas, fazendo tantas, como diz na minha terra, estripulias, né? Tantas coisas até mesmo absurdas, em nome de buscarem o quê? Motivação, ânimo. Então, pessoas estão também se suicidando porque perderam a perspectiva de viver, querem ânimo e não encontram. E o que acontece? Não tem uma perspectiva de vida. E agora? Tira a sua própria vida. Irmãos, tem pessoas que porque não encontram ânimo ou motivação dentro de casa, simplesmente saem de casa com a roupa do corpo e se tornam andarilhos. Pessoas que vivem na rua, andando de um lado para o outro, porque perderam a motivação, o ânimo de estarem dentro de casa, de viverem a vida familiar. Pessoas que estão buscando paz, estão buscando tudo e não se encontram em lugar nenhum e acabam desanimadas. E fazem isso porque o desânimo leva à perca da fé, à perca da perspectiva de vida. Então nós estamos vivendo este tempo. E o desânimo é algo tão extremo, tão forte, que Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas cristãos que nós podemos ver, morreu há poucos anos atrás, ele diz que Deus nunca usa um cristão desanimado, porque um cristão desanimado desistiu,
desistiu de si, desistiu do próximo, mas desistiu daquilo que Deus tem na vida dele. Deus, então, Ele não usa pessoas assim. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas desistiram do propósito que Deus tem nas suas vidas. Geralmente pessoas desanimadas são pessoas oprimidas, pessoas influenciadas por espíritos malignos. Uma coisa é você estar desanimado por uma situação que foi externa, outra coisa todos os dias você enfrentar este desânimo e não conseguir vencer isso. Em Deus nós encontramos ânimo. E Jesus está falando sobre isso. Precisamos vencer a voz do desânimo e viver os propósitos de Deus. Irmão, a voz do desânimo, ela não escolhe nível social, cor, raça, etnia, religião, ela alcança todos. E todos nós em algum tempo já vivemos esse desânimo. Então, o desânimo ele acontece, pelo menos, ele tem 3 características que nós podemos identificar nesse tempo, que são claras. O desânimo, em primeiro lugar, ele é universal. Todos, em alguma parte da sua vida, se sentirão desanimados. Quem já se sentiu desanimado aqui? Aquele dia que você tem que trabalhar, mas não sabe encontrar ânimo em lugar nenhum para ir trabalhar. Aquele dia que, eu já ia falar em espanhol, né? Os savanás, né? Em espanhol, coberta é sávana. E aí nós dizíamos lá na igreja, em Oviedo, que tinha os savanais que pegavam os irmãos, não deixavam eles ir para o culto, que tinha que levantar cedo e a coberta é quentinha, né? Então, todos vamos enfrentar isso na nossa vida. Além de ser universal, ele também é recorrente. Por mais que você se reorganize emocionalmente e busque vencer e vença, você está sujeito, e eu também, a passarmos por isso novamente. Então o desânimo, ele vem, ele vai, ele volta de novo, e nós temos que nos guardar e cuidar, para que não possamos cair nisso outra vez. E em terceiro lugar, o desânimo é altamente contagioso, universal, recorrente e contagioso. Converse com uma pessoa desanimada, passe uma tarde com uma pessoa desanimada. Como é que você vai ficar depois dessa tarde? Desanimado, irmão. Então, o desânimo contagia. Chega no culto e conversa com um crente desanimado. Acabou o seu culto, irmão. Ele tirou sua alegria de estar na casa de Deus. Por isso que a voz do desânimo tem encontrado efeito. Porque nos faz olhar para todos os motivos que temos para desanimar. E nos faz perder Deus de vista ou de foco, nos fazendo olhar só para as coisas ruins e esquecer que Deus é bom. Eternas são as suas misericórdias e a sua verdade dura de geração em geração. Então, o que é a voz do desânimo? É uma sensação persistente de falta de motivação, energia, entusiasmo pela vida. No caso do cristianismo, alegria de viver a vida cristã. A voz do desânimo opera aí. Ela se manifesta de diversas maneiras, desde um cansaço constante até a perda de interesse nas atividades cotidianas, ou seja, do dia a dia. Basicamente, o desânimo se faz muito presente naqueles dias em que sentimos os ombros pesados, uma dificuldade de sair da cama e até mesmo realizar atividades simples como tomar banho, sair da rua, cozinhar, trabalhar, ir à igreja, cuidar dos filhos. Então o desânimo ele se manifesta. Tem uns que o desânimo pega tanto que faz 3 dias que não toma banho. Queima ele. Eu lembro na escola de missões, que eu morei 1 ano, lá em Montevidéu, Uruguai, que nós tivemos que pegar um irmão, 5 homens, colocar ele debaixo do chuveiro com roupa e tudo, porque a voz do desânimo pegou ele, e depois de 4 dias ele estava cheirando pior que Lázaro, irmão, morto.
vai tomar banho, 40 graus, aquela telha de zinco estralando, calor, e o irmão cabeludo, que nem o Tony Ramos, assim, para você ter uma ideia, e ele não queria tomar banho, a voz do desânimo pegou, e Deus nos usou como instrumento de poder e força. Jogamos ele debaixo do chuveiro, em nome de Jesus, fedorento. Então, o desânimo, ele acontece nessas ocasiões. Só que nós temos que lutar para vencer. Ele também se apresenta, o desânimo, de diversas formas. Cansaço, limite de exaustão, traz aquela vontade de largar tudo e sumir. Quem já sentiu isso, irmão? Olha aí, ó. Muita gente, até os que não levantaram a mão. O desânimo traz essas coisas. Agora a pergunta é, irmãos, como igreja, nós sabemos que Deus está conosco, que o Espírito Santo habita em nós. Sabemos que temos a promessa da vinda do Senhor. Por que passamos estas coisas? Ou somos tentados a viver a vida desanimados? Olhe para mim aqui. Porque você e eu somos de carne e osso. Você não é um anjo. Tem gente que diz, eu nunca estou desanimado. Eu fico olhando e digo, meu Deus, quem te viu, quem te vê. Se tu lançar um curso, eu vou comprar. Ou como diz os irmãos, lá ele, né? Lá ele, ó. Não, irmão. Então, todos nós vamos enfrentar isso. Porque somos seres humanos, entristecemos, ficamos deprimidos, nós passamos por dificuldades, sim, passamos por noites de choro, tem crente que perde o sono. Quem nunca perdeu o sono aqui? A Cris nunca perdeu o sono. Faz o curso então para nós. Irmão, tem dias e dias, porque somos seres emocionais. E muitas coisas estão vindo até nós e nós estamos sujeitos a passar por estas coisas. Só que como crentes nós devemos lembrar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia, diz o Salmo 42. Então, por que desanimamos? Quais são os motivos? Diversos fatores, estresse, pressão social, problemas no trabalho, relacionamentos, questão espiritual, batalhas espirituais, setas, como Paulo disse aos Coríntios, que não podemos ignorar os ardis de Satanás. Já viu aquele dia? Dia do culto, dia da oração, dia da escola bíblica dominical, dia da consagração das irmãs, e aí vem um desânimo. Meu Deus, parece que tudo que você mais desejou na vida era continuar dormindo meia horinha mais. Ficar deitado, hoje eu não tenho vontade nem de cultuar a Deus. Já passamos por isso, irmãos. E quem dizer que não, misericórdia. Aquele momento que você, mas é só no dia que tem culto. Se falar churrasco, meu Deus. Aí até os hormônios se levantam. Meu Deus, carne. Todos nós passamos. Então podemos estar desanimados por questões físicas, até questões hormonais. É bom fazer um exame de sangue. Homens, como é que está essa testosterona? Irmã, como é que está esses hormônios? Eu conheço gente que está em depressão porque tem uma deficiência de lítio no corpo. E a depressão dela é o quê? Hormonal. Ela está sem o hormônio do ânimo nela. Então, tem questões que são emocionais. Por exemplo, é normal alguém desanimar porque perdeu um familiar, alguém querido, um irmão, um amigo. E tem questões que são espirituais. Como é que pode eu ficar desanimado só 10 minutos antes da oração começar? Como é que pode que todo dia que tem culto eu fico desanimado? Espera aí, irmão, tem alguma coisa errada? Não é? Então nós temos que entender estas coisas. Mas desânimo está relacionado a essas três coisas: físico, emocional e espiritual. Se tu falar isso para uma pessoa
do mundo, a pessoa que não conhece o mundo espiritual, ou nunca teve uma experiência verdadeira com Deus, nesses quesitos, ela vai dizer que é loucura. Mas tem dias, irmãos, que a batalha espiritual é tão grande, que o nosso corpo físico padece. Tem dias que eu já levanto pela manhã dizendo, meu Deus do céu, parece que eu corri a noite inteira, eu não dormi. E aí você levanta, a cabeça pesada, o corpo pesado, enxaqueca e um monte de coisa, e começa a orar, e vai orando, e vai clamando misericórdia, graça, o sangue de Jesus, a misericórdia de Deus, e ora por mim, e vamos vencer para Deus renovar as forças. E Ele vai trazendo ânimo outra vez. Mas se render, irmão, aonde vai chegar isso? Se você se entregar a isso. Então desanimamos por causa das frustrações, desanimamos por causa das traições, tanto em relacionamentos, quanto também em amizades, traições do trabalho, traições profissionais. Desanimamos porque nos sentimos atropelados, passaram por cima de mim, não literalmente, né, irmãos, em nome de Jesus, mas não respeitaram minha opinião, ou não pediram uma opinião a respeito do que é a minha vida, me atropelaram emocionalmente. Desanimamos por causa disso, desanimamos por não receber a resposta de Deus que esperamos, desanimamos por investir em amizades, investir em funcionários, investir em obreiros, investir em pessoas que viram as costas para nós sem dizer uma palavra. Desanimamos porque cuidamos dos filhos que amamos com detalhe, com zelo, e os filhos muitas vezes seguem caminhos que nos entristecem, nos desagradam como pais, no sentido cristão, caminhos que não glorificam a Deus. Desanimamos por estas coisas, desanimamos por causa das incompreensões, as injustiças, coisas que nos desanimam. E na Bíblia, quando nós olhamos dentro deste tema, nós identificamos diversas passagens bíblicas sobre pessoas que desanimaram. Olhe para cá. Davi, depois do adultério, do assassinato, é tomado de... Salmo 39 diz, ele sentiu seus ossos se apodrecer. Salmo 51:10 diz que ele chega num nível de desânimo tão violento que ele olha para Deus e diz, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu santo Espírito. Então Davi passa, isso é a expressão e o desespero de alguém que perdeu a comunhão com Deus e sente o peso da culpa, o desânimo. Gideão, em Juízes 6:12, quando o anjo do Senhor aparece em Ofra, nos carvalhais de Manre, né, e fala com Gideão, lá quando ele estava malhando trigo no lagar, e diz, o Senhor é contigo, Gideão. E aí ele olha para o anjo do Senhor e diz, se o Senhor é conosco, quem nos fez passar por tudo que passamos? Está se lamentando. Irmão, imagina tu ver um anjo, irmão, dizendo, o Senhor é contigo. E aí começa a debater teologicamente com o anjo, irmão. Misericórdia. Tem umas irmãs do debate aí, que é bênção, viu? Aleluia. Aleluia. Mas dando motivos, revelando um desânimo explícito. O anjo fala, mas ele diz, eu sou o menor da tribo, o menor da minha família. E Deus continua falando. E ele é o herói da fé, mas desanimado naquele momento. Olha para a vida de Elias, 1 Reis 19, referência de comunhão com Deus e poder de Deus, irmão. Matou 850 profetas de Baal e Azera. Ele orou e não choveu, daqui a pouco orou, choveu de novo. E orou e o fogo desceu do céu. Meu Deus, que homem é esse, meu pai? Mas sentou debaixo de um pé de zimbro, pediu a morte, porque não se sentia melhor que os seus pais, desanimado, por causa de uma perseguição da irmã, como diz um amigo meu, da irmã Geza, a irmã Jezabel, entendeu? Desanimado.
Então passou por desânimo. Jeremias, um profeta conhecido como profeta chorão, uma vida dura e sofrida. Diz que ele sofreu, os estudiosos dizem que ele sofreu tanto, que ele morreu num estado de pobreza absoluta. No capítulo 20 ele estava desanimado, se não me falha a memória, versículo 19 ele vai expressar isso, mas ele olha para o céu e diz: o Senhor me enganou, e eu me deixei ser enganado pelo Senhor, desanimado, porque o povo era um povo duro de coração. Nós não somos exceção. Pessoas no decorrer da Bíblia, no decorrer da história, passaram por isso. Olha a história de Jonas, meu irmão. O homem que, ministerialmente falando, teve mais sucesso numa pregação. E olha o final de Jonas. Pregou, o rei se converteu, a cidade inteira se converteu, até os animais, irmãos, jejuaram. Foi um sucesso completo. Mas ele sobe lá naquela montanha, no capítulo 4, olha para a cidade, desanimado. Queria que a cidade fosse queimada por Deus. E aí Deus faz nascer uma abóbora, depois manda um bicho, come ela, ele se indigna. Desanimado com a vida, desanimado com tudo. Jesus, no capítulo 9, versículo 41 de Lucas, ele não desanima, mas ele se cansa. Porque já havia demonstrado, revelado, ensinado, alimentado, e ele diz: até quando terei de suportar a vossa incredulidade? É isso que ele está dizendo nesse versículo, revelando a dureza de coração, e ele expressa esse cansaço. Até quando vocês não vão crer na mensagem que estão ouvindo? Até quando o coração de vocês vai ser um coração duro, obstinado e afastado de Deus? Mateus 23, 37, Jesus olha para Jerusalém, que acabara de o rejeitar, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar e tu não quiseste, como as galinhas ajuntam os teus filhos, os seus pintainhos, depende da tradução, os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Olha a expressão de Jesus: eu vim para vocês. João disse no capítulo 1, lembra que nós falamos na primeira lição da EBD, 2 semanas atrás, o versículo 11, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus está expressando o que é essa frustração. Eu vim para fazer aquilo que vocês estavam esperando e vocês não quiseram, vocês não entenderam. Paulo, depois de estabelecer várias igrejas e de fugir o evangelho, formar líderes, ele é preso, escreve em um momento triste da sua vida, segundo a carta a Timóteo 4, e ele diz: na minha primeira defesa ninguém esteve comigo, mas o Senhor me assistiu, me livrou da boca do leão. Ele fala sobre um momento de solidão, um momento que ele tem que passar por situações difíceis, está só. Então, irmãos, a história vai dizer depois que quando Timóteo vai chegar lá levando a capa e os pergaminhos, Paulo morreu, e morreu sozinho, degolado. O maior homem de Deus depois de Jesus na Bíblia, o apóstolo Paulo, que pregou o evangelho no mundo inteiro. Homens que passaram por estas coisas. Quais são as consequências da voz do desânimo? Falta de energia física, viu, irmão? Porque muita coisa que é da alma afeta o corpo físico. Hoje, se você for assistir ou estudar sobre a maioria dos, aqui diz cancros, né? Cancros que existem são de origem da alma, coisas sentimentais. Não podemos afirmar que são todos, porque não se pode generalizar muitas coisas, mas a maioria sim, acontece por causa de coisas da alma. Falta de energia, desinteresse, perde interesse pelas coisas que tinha prazer. A voz do desânimo também traz dificuldade de concentração, pessimismo, pessoa que vê as coisas só do lado negativo, isolamento social, já não quer congregar,
já não quer ter comunhão, já não quer mais nada, desanimou. Irritabilidade. Pessoas desanimadas se irritam facilmente com tudo e não têm paciência. O desânimo também traz alterações no sono, insônia, dificuldade em adormecer, ou ao contrário, o aumento do sono, fazendo a pessoa dormir mais que o habitual. Alterações no apetite, tanto para comer menos quanto para comer mais. Isso tudo o desânimo provoca. Outra coisa, sentimento de inutilidade. A pessoa não se sente útil, não sente que é o seu lugar mais, não se sente mais, pelo amor de Deus, isso aqui é a minha igreja mesmo? Está desanimada. O que eu estou fazendo nesse trabalho? Perdeu o ânimo, a motivação. E outra coisa, procrastinação. O que é isso? A pessoa fica adiando tudo, joga tudo para frente, tudo para depois, adia as tarefas e as responsabilidades, principalmente por falta de ânimo. A pergunta é, eu não quero me estender muito, mas quero ministrar o que Deus colocou no meu coração. Como vamos então vencer a voz do desânimo? Como vamos vencer esta voz que tenta nos roubar de Deus, nos roubar das coisas de Deus, nos roubar da casa de Deus, nos roubar da nossa família, nos roubar de ter comunhão uns com os outros? Como vamos vencer? Em primeiro lugar, anote aí para não se perder, não dê ouvidos a pessoas medíocres. Não dê ouvidos a pessoas que só se satisfazem quando te colocam para baixo. Não dê ouvidos a pessoas que só ficam bem quando te vê mal. Não dê ouvido para essas pessoas. Olha a frase que eu anotei aqui. Mentes pequenas discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes grandes discutem ideias. Quando a pessoa tem a mente pequena, uma mente medíocre, ela fica discutindo a pessoa. A pessoa, não é o problema, é a pessoa. Não é como vai resolver, joga tudo para cima da pessoa. Quer buscar sempre um culpado. Pessoas medíocres, irmãos, não se preocupam com o seu bem-estar. Elas só querem se alimentar daquele desânimo, daquela dor que você tem. Não dê ouvidos a essas pessoas. Imagina se Josué e Caleb tivessem dado ouvidos aos outros 10 espias, que nós nem lembramos o nome deles, que nem Deus deixa a gente lembrar do nome daqueles desviados. Desanimaram o povo, desanimaram a nação toda, e todos morreram. Só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb, porque não desanimaram, não deram ouvidos a pessoas medíocres. Olha o que Marcos capítulo 5, versículo 35 a seguir. Depois de Jesus expulsar o demônio do gadareno, ele volta, e ele para o barco, a multidão está ali, já chega Jairo pedindo que ele faça um milagre na sua casa, a filha que estava enferma e morre. Depois Jesus ora por ela, ela ressuscita. Mas no caminho, quando eles estão indo para a casa de Jairo, vem a mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus se volta para a mulher, algumas pessoas vão olhar para Jairo e vão dizer: pode largar isso aí de mão, não vai acontecer milagre, tua filha já morreu. Jesus vai se voltar para Jairo e dizer: não temas, crê somente. Se nós dermos ouvidos a pessoas medíocres, nós não vamos receber milagre, irmão. Nós não vamos receber a visitação de Deus. Nós não vamos ouvir Jesus falar para nós: crê somente. Nós não vamos receber Jesus em casa e trazer à vida aquilo que já morreu. Agora, quantos milagres deixamos de receber porque damos ouvidos a pessoas assim, que trazem a carga do desânimo para nós? Quantas coisas deixamos de viver porque nós permitimos pessoas que não têm um encontro verdadeiro com Jesus nos aconselharem, e aí te desanima de receber o milagre.
Desanima você de crer no ministério que Deus te deu, de crer na sua vida profissional. É amiga, é amigo, mas rouba a sua energia, sua força, o seu ânimo, te bota para baixo. Foge disso, irmão, foge dessas coisas. Neemias capítulo 4, verso 7, Neemias está liderando um dos maiores movimentos políticos de todos os tempos, restaurando, reconstruindo Jerusalém, reorganizando Israel como nação depois do cativeiro babilônico. Quando ele começa a levantar os muros, quem se levanta? Gesem, Sambalate e Tobias. 3 inimigos começam a dizer: não adianta levantar o muro, pode até tentar, mas não vai ficar em pé. São pessoas medíocres, inimigos que se levantaram. Pessoas assim, irmãos, não conseguem ver você levantando o muro. Só quer ver você derrubado, para baixo, desanimado. E muitas vezes são pessoas que têm traumas que refletem isso na sua história, sim. Mas tem muita gente que se deixa usar pelo cão, que vê que você está ruim e te coloca mais lá embaixo ainda. Não dê ouvidos. Só faça que nem Neemias. Ouve, ó Deus, as palavras de Gesem, Sambalate e Tobias. Não levante a tua mão, só apresenta diante de Deus. Deixa que Deus justifique a sua vida. Quem são as pessoas que não podemos ouvir? Quem não se submete ao princípio de autoridade. Quem não reconhece a autoridade, irmão, foge dessas coisas aí que é confusão. Quem tem inveja de você, quem não ouve a Deus, quem coloca em dúvida as promessas que Deus tem na sua vida. E eu lhe pergunto, a quem você tem dado ouvidos? Será que o desânimo não encontrou lugar por causa das pessoas que você ouve? Pessoas que estão perto de você? Se é necessário, muda de companhia. Tem uma pesquisa americana que a gente já ouviu falar demais por aí, que diz que nós somos resultados das 5 pessoas que estão mais próximas a nós. E nós somos o resultado dessas 5 pessoas. E eu lhe pergunto, e aí? Se pegar 5 pessoas que estão pertinho de você, que resultado vai ter a sua vida por causa dessas pessoas? E a minha mãe já dizia, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Tinha uma irmã que na igreja uma vez disse que era um versículo, eu fiquei olhando. Só se for no Evangelho de Marcelo, né? Mas nós somos influenciados, irmãos. Mude de companhia. Jesus chega na casa de Jairo, o que ele faz? Manda sair as carpideiras, que eram pessoas contratadas para chorar no velório. Sai fora esse povo que está chorando aqui. Não é dia de morte, é dia de vida. Chute essas coisas para lá, irmão. Outra coisa, para vencer o desânimo, não ouça pessoas medíocres. Em segundo lugar, relembre as suas conquistas e as suas vitórias. Olha para trás, irmão e irmã. Lembra de tudo que Deus já fez. Lembra de quem Deus é. Lembra do que Ele já fez na sua história. E o que Ele já pode fazer. Veja o que você já venceu. Veja isso. Neemias 1:8, ele vai orar por Jerusalém e diz: lembra-te do que prometestes ao teu povo, Senhor. Ele está lembrando do que Deus falou lá atrás. Lembra-te das vitórias. E ele faz um relatório de todas as vitórias que Deus deu ao povo. Um dos problemas do desânimo é porque nós perdemos a visão do caminho já percorrido. Focamos no presente e esquecemos do que Deus já fez na nossa vida. Neemias 6:10, eles construíram um muro até pela metade. Depois os edificadores chegaram e começaram a dizer que eles não poderiam mais construir, porque os entulhos eram muito. Enquanto eles estavam olhando para a construção, eles descuidaram os entulhos. Mas quando tiraram a visão do propósito, começaram a ver os entulhos que estavam ali. Tiveram que parar de construir para tirar entulho. E tem gente que é assim. Enquanto está focado em Deus, não está vendo os entulhos.
Mas daí Deus não, né? O inimigo vai lá e envia alguém. Espera aí que tem muito entulho aí. Só para você tirar os olhos do que tem que fazer e começar a olhar para o entulho, aquilo que não presta, aquilo que é lixo, aquilo que é para limpar, mas não é para perder tempo com aquilo. E tem gente que é assim, olha mais para o entulho e não olha para a obra que tem que fazer. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos mandou olhar. Nós temos que lembrar do que já fizemos. Lembrar do que Deus já nos fez vencer, melhor dizendo. Lembra quando Davi vai lutar com Golias, e ele chega para o rei Saul, e Saul começa a questionar Davi, e ele começa a dizer, eu já venci o urso e o leão. Eu já venci, eu estou lembrando do que eu já venci. E da mesma maneira Deus me dará vitória contra esse incircunciso. Ele está lembrando, o que te trouxe até aqui também pode te motivar a ir até mais adiante. Eu já falei aos irmãos, eu tenho um costume, quando estou passando por uma dificuldade, eu lembro, peraí, mas eu já passei por coisas parecidas, Deus já me deu vitória, eu não vou morrer, eu não vou voltar para trás, se Ele me fez vencer, pode me fazer vencer agora também. Aquele que te deu vitória ontem, pode te dar vitória hoje também. Aleluia! Se anime em Deus, porque Ele te fortalece. Em terceiro lugar, relembre as promessas de Deus na sua vida. Lembre-se das promessas que Ele fez e Ele não cumpriu. Lamentações 3:21 diz o quê? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Deus prometeu, eu vou viver a promessa que Ele tem. Eu não vou ficar desanimado, desmotivado, perder o foco. Eu viverei a promessa que Deus tem na minha vida e na minha história. Olha o que diz Isaías 43:1 a seguir. Mas agora sim, diz o Senhor que o criou a Jacó e que o formou a Israel, não temas, porque eu o remi e o chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Dei o Egito em resgate de ti, e a Etiópia em Seba, porque você é meu. O profeta Isaías está falando sobre o Deus que formou, o Deus que tem promessa, o Deus que sustenta Israel. E ele está lembrando o povo das palavras que Deus já havia dito. Lembrando-se de promessas, lembrando-se da palavra, lembrando-se do que anima o povo. Lembre-se da promessa e da palavra que Deus já deu à sua vida, já liberou sobre você. Olha o que Paulo disse aos Coríntios, segunda carta 1:20, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Ele está dizendo, aquele que promete já tem um amém, o assim seja, o sim, a porta aberta, um milagre. Então, relembre as promessas de Deus em sua vida. Em quarto lugar, vou correndo aqui, mude de atitude. Mude de atitude. Juízes 6:12. O anjo aparece, Gideão não reage, irmão. Tem a manifestação sobrenatural, mas ele continua do mesmo jeito. O anjo diz, vai nessa tua força. Ele estava dizendo, desenterra a força que tu tens guardada. Aquilo que está aí, que eu sei que está aí. Levanta, Gideão, porque Deus é contigo. E ele fica lá, desanimado. Não estava entendendo o que Deus estava dizendo. Pare de se lamentar. Pare de chorar por aquilo que já foi. Se levante. Ai, mas antes era... Não, irmão, já foi. Se levante. Mude de atitude. Mas há 500 anos atrás, quando eu morava lá em Barbacena, era desse jeito, meu Deus do céu. Larga a Barbacena, irmão. Não tem jeito, já foi. Muda de atitude. Para de viver uma vida olhando para trás e levanta a cabeça e olha para frente. Deus tem algo para nós. Tem algo novo.
Outra coisa, mude a imagem. Em quinto lugar, mude a imagem que você tem de você mesmo. Pare de se inferiorizar com tudo. Irmão, tem gente que diz: eu não consigo, eu não posso. E a limitação dela não é exterior, é aqui, é dentro. Gideão diz: porque a minha família é a mais pobre, porque a minha tribo é a menor. Jeremias diz: porque eu sou uma criança. Eu lembro de um amigo meu na escola de missões que liberou uma palavra profética. Todo mundo ficou esperando uma grande revelação naquele dia. Ele olhou para nós dentro do quarto e falou: eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Irmão, eu até arrepiei, irmão. Digo: agora vem o mistério, Deus vai descer nesse quarto. Ele falou: se Deus usou uma jumenta, Deus pode usar você. Aleluia. Aí teve um outro irmão que não era bem convertido e falou: jumenta é tu com essas coisas. Irmão, mas se Deus usou uma jumenta, irmão, pode usar-nos. Só que temos que mudar essa imagem, porque eu sou o pobrezinho da igreja, eu sou menorzinho, ninguém me vê, meu Deus do céu. Eu sou pobre de maré. Os antigos que falavam isso. Não, irmão, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus te chamou, vença. Aí Deus vai ter que dizer para Jeremias: não diga que tu és uma criança, porque eu te chamei como profeta para as nações, Jeremias. Não digas eu sou uma criança. Deus estava dizendo: Jeremias, não importa quantos anos tu tem, eu tenho algo na tua vida e eu quero cumprir. Só que você não pode e eu não posso nos inferiorizar-nos. Paulo chega a dizer a Timóteo: não despreze a tua mocidade, mas aviva o dom de Deus que há em ti. Irmão, vou traduzir para nós aqui num bom português mais simples: para de inventar história, para de arrumar motivo para se diminuir. Olha para quem te chama, olha para quem te chama. Deus fala, Deus capacita, Deus sustenta. Eu não vou por mim, eu vou por Ele. Eu não falo por mim, eu falo por Ele. É Ele que me dá graça. Vocês não imaginam o quanto eu era tímido, irmão. Eu lembro a primeira vez que eu fui ler um texto bíblico na igreja. Sangue de Jesus tem poder. Eu peguei a Bíblia e eu tremia. Tem uns amigos meus que toda vez que eu vejo eles lembram dessa história. Eu vi uma pregação lá, nem parece o Marcelinho, que não sei o quê. Diz que não era só a bochecha que estava vermelha, era o pescoço, a orelha. Era tudo, tímido, extremamente tímido. Eu ficava muito envergonhado que eu tinha um problema na dentição. Aí a doutora Viviane, glória a Deus. E aí eu tinha os dentes muito separados aqui, então eu tinha vergonha de falar, me sentia mal por causa daquilo. Depois eu botei aparelho e tal, resolvemos a situação, né? Aleluia. Mas me sentia muito, muito envergonhado, e Deus foi trabalhando comigo. E aí, enquanto pior eu me sentia, mais Deus falava comigo. Não te chamei para ficar escondido de trás da bagagem. Digo: não, hoje eu vou sentar no último banco e Deus não vai falar aqui. O pregador descia, puxar, só faltava pegar na minha orelha assim, ó. Então muda a imagem que você tem de você. Reconheça o que Deus tem feito na sua vida. Seja grato. Diga: eu sou esquisito mesmo, aleluia, mas Deus me ama. Eu sou feio, mas Deus me ama, aleluia. O cabelo caiu, o dente caiu, a barriga cresceu, mas Deus é bom, vou me cuidar. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, Deus nos ama. Mude essa imagem. Pare de lançar palavras amargas na sua casa, na sua vida, contra você, contra os seus filhos. Pare de profetizar maldição para a sua vida. Mude essas palavras hoje. Diga: Deus, eu não me sinto muito bem, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a vencer essas coisas. Em sexto lugar, aprenda a compartilhar.
Compartilhe as bênçãos de Deus. Olha o que diz Eclesiastes: bem-aventurado o homem que se ocupa do bem do seu trabalho, não terá tempo para pensar na brevidade da vida. Compartilhe o bem. Lembra 1 Reis 17? Quando Elias chega na casa daquela mulher viúva, disse: não, vou fazer um bolo aqui para que eu e meu filho comamos e morramos. O que ela fez? Ela compartilhou bem o que ela tinha. E o que ela recebeu? Provisão, milagres. Compartilhe, é provado cientificamente, psicologicamente, psiquiatricamente, que quando nós fazemos alguma coisa boa para alguém, nós vamos vencendo depressão, vencendo essas coisas que nos oprimem. Por isso que quando você evangeliza alguém, leva alguém a Jesus, ora por alguém, ajuda alguém, aconselha alguém, você se sente bem. Porque compartilhando as bênçãos, nós também temos esse senso de utilidade que vai nos tirando o desânimo e vai nos ajudando a vencer doenças da alma. Faça o bem, compartilhe as coisas boas. Quando estamos passando por alguma coisa séria, eu anotei aqui, geralmente Deus coloca pessoas com problemas parecidos com o nosso, pertinho de nós, só para nos fazer aconselhar aquela pessoa. E aí você aconselha e diz: meu Deus, se eu aplicasse metade do que eu falei na minha vida, eu já tinha vencido. Eu nem pensei nisso, mas Deus me deu a palavra para ele e para mim também, glória a Deus, e vamos vencendo. Mas aprenda a compartilhar, aprenda a abençoar a vida de alguém, ainda que ninguém te disse isso, mas Deus já te usou para abençoar alguém. Tem pessoas que passaram pela minha vida, irmãos, que me tiraram do poço e não sabem. Naquele dia que o negócio está assim, eu não prego mais. Eu já tive esse momento também, irmão. Dobrei meu joelho um dia e disse: Deus, eu entrego meu ministério para o Senhor, que eu não quero mais. É terrível. Tem gente que já passou por isso, está rindo aí, né? Digo: não vou. Não dá. O problema não é os outros, sou eu, Jesus. Sou eu. Eu não dou mais conta. Eu não consigo mais. E aí, terminei de oração de 15 minutos, mas chorei o resto da oração todinha. E falei para Deus: eu estou nas tuas mãos, se o Senhor quiser me levar, me leve. Se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser com a minha vida, eu estou aqui. Eu não tenho prazer em mim, eu tenho prazer no Senhor. E aí depois vem uma irmã, bota a mão no meu ombro no culto. Eu lá, como se nada tivesse acontecido. Deus viu que você orou. Não te chamou para ser Jonas. Não te chamou para fugir. Não te chamou para se esconder. Não te chamou para nada dessas coisas. Pode mudar o teu pensamento, que Ele não desistiu do que você desistiu. Não sabia de nada. Pessoas que nos abraçam e nos levantam. E não sabem que às vezes passamos a noite chorando. À noite orando e clamando a misericórdia de Deus. Eu lembro do testemunho de uma irmã, vou confessar para vocês, mas eu chegava em casa depois do culto, não ia assistir bobagem na televisão, colocava o culto lá na HIT, né? Quem lembra dos debates teológicos que tinha antigamente na HIT? Tem até hoje, né? Na Igreja da Graça. E eu estou lá assistindo o culto, e o louvorzão, e glória a Deus. Daqui a pouco a irmã foi dar um testemunho. Que em um culto que ela pensou, é o último culto que eu vou me matar, diz que o baterista da igreja, cadê o batera? Está lá, ó. Olhou para ela e deu um sorriso e fez assim, ó. Diz que Deus falou com ela. E ela saiu dali dizendo: meu Deus, o baterista fez assim para mim. Sorriu. Deus curou o coração dela. Está vendo? Então, você que está desanimado, procura o baterista hoje. Mas, irmãos, compartilhe bênçãos, ajude alguém. Você não vai sair por aí dizendo: meu Deus, o que eu posso lhe ajudar? Peça direção ao Espírito Santo. Senhor, quem que eu posso ajudar hoje? Eu posso abraçar alguém? Por isso que a gente é chato. Irmão, vem algum visitante, vai lá e abraça, irmão. Às vezes a pessoa não recebe um abraço faz anos. Em último lugar, para vencer a voz do desânimo, lembre-se: Deus está com você. Deus está contigo. E você pode vencer. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Olha o que o Senhor disse a Josué: não foi isso que eu te mandei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se assuste, porque eu sou o Senhor teu Deus, e estou contigo por onde quer que fores. Meu Deus. Hebreus 13, 5 e 6, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Assim afirmaremos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que o homem pode me fazer? O Salmo 23, Davi diz, olha o que Davi diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Deus está contigo. O desânimo bate na porta dos nossos corações, mas Deus está conosco. Lembre-se, confie, dependa de Deus. Dependa de Deus. Eu nasci numa região litorânea, vou falar assim para os irmãos não achar que eu nasci na praia, né? Porque o povo ali de onde eu nasci fala assim: eu nasci na praia, né, irmão? Aí um dia um irmão falou assim: não sabia que o pastor nasceu na beira do mar. Digo: não, irmão, no hospital, né, o abençoado. Mas a região era aquela. E eu lembro que eu tinha o costume de andar caminhando nas dunas de areia, orando e falando com Deus. Cheguei num culto, parece que Deus pegou tudo que eu tinha orado, falado e feito e revelou para o pastor que estava ali. Ele me chamou e eu estava bem desanimado. Tem dias e dias, né? Eu tinha, eu acho que 14 para 15 anos. E Deus começou a falar comigo aquilo. Eu lembro que eu saí daquele culto e eu pensei: o Senhor me vê. O Senhor está comigo. Não tem lógica. Ninguém estava lá, só eu. O Senhor realmente nos fortalece e nos entende como ninguém. Deus está conosco. Deus nos fortalece. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele revela a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor por nós. Lembra do salmista, os filhos de Coré? Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Está falando, até o pardal, que não anda para lugar nenhum, não tem lugar, encontrou casa. Até a andorinha que viaja longas distâncias, agora tem um ninho, e eu tenho a casa do Senhor. O Senhor que me vê, o Senhor que me fortalece, o Senhor que está comigo. Deus está contigo. Eu vou terminar aqui. É por isso que você não foi para trás, não retrocedeu na fé. É por isso que você não foi abandonado. É por isso que você ainda está de pé. É por isso que a graça dele tem te sustentado. Não é que nós somos bons, não é que nós somos melhores, não é que nós temos a inteligência, não, é porque ele está nos sustentando e nos guiando. Eu lembro de um irmão que teve um sonho, e talvez você já ouviu isso por aí, que Jesus aparecia para ele na beira da praia, literalmente agora, e os dois iam caminhando, e diz que no sonho ele olhava para trás, e ele percebia que nas pegadas da areia, nas pegadas que ficaram na areia, tinha momentos em que não eram 4 pés, mas eram só 2. E Jesus perguntou para ele: você sabe por que tem momentos aí na nossa caminhada que só tinham 2 pegadas? E ele perguntou: não, Senhor, é porque nos seus momentos mais difíceis eu te levava nos meus braços. Ele está contigo. Fique de pé nessa noite. Ele está contigo. A voz do desânimo não te alcança mais. A graça do Espírito te fortalecerá. Fecha os teus olhos e vamos orar com fé. E vamos dizer: Senhor,
Eu sei o que a tua palavra diz, ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado, porque a tua mão me sustenta. Arai, deruquemansou verashi. Deus está falando conosco nessa noite. O desânimo acaba hoje, porque a graça do Espírito Santo te alcança. Faz o que homem não faz, cura o que médico não cura, transforma o que a terra não transforma. Hoje Deus abre os teus olhos espirituais, para que você saia daqui dizendo: eu não me rendo mais, eu não vou viver uma vida olhando para o passado, eu quero viver algo em Deus novo. Shabakamantorabasamaki Pekiosamantui varoshi amandakai. A batalha tem sido grande, o desânimo tem sido grande. Deus vai te dar graça para vencer a voz do desânimo. Em o nome de Jesus, ó Deus, ministrei a palavra que tu me dirigistes. Venha sobre nós nesta noite com tua graça. Visita este coração desse homem e dessa mulher. Em o nome de Jesus, vai tocando agora. Vai repreendendo todo o mal. Vai repreendendo toda a fúria. Vai repreendendo toda a seta de desânimo. Todo o cansaço, que não é o cansaço normal. Na autoridade do nome de Jesus, caia por terra toda a voz do desânimo, agora, e venha do Espírito o renovo, a graça, a alegria, a motivação para viver, oh glória. Recebe de Deus aí, agora, abacantorebassamai. Vai abraçando alguém, intercedendo agora. Vai abraçando alguém e vai orando por alguém agora. Vai compartilhando a bênção agora. Abrace alguém e ore com essa pessoa. Em o nome de Jesus. O céu te vê. O céu te vê. Hoje Deus está falando: estou contigo e te fortaleço. Verá, quereba. Você que está em casa, receba esta graça aí, em nome de Jesus Cristo. Levante a tua voz e comece a interceder, a orar por esta pessoa. Soleberki amantui, urabaque mantoroboshi amandacai. Em o nome de Jesus, seja renovado pelo Espírito Santo. Pela alegria do céu, haverá alegria outra vez. Tem de bom ânimo, receba ânimo do céu. Keman, Chores, Yadir, Berukina, Sulir, Kiofobia sai, Amakantobia, Seweki Arabashi, Amanukosi Amantae. Em o nome de Jesus, vai recebendo de Deus aí. Vai recebendo de Deus aí. Vai recebendo de Deus na sua vida, no teu coração, na tua alma, no teu corpo físico. Ânimo, Ei. Ereba quemasolebashi, o quemantoreba subiacai, bereia sou que amantoera baixi. E samai kirishi asu. Em nome de Jesus, vai confirmando. Espírito Santo, confirma, opera, move, quebra toda ação, influência, opressão, setas, todas as palavras ditas nestes ouvidos. Oh, Bakiti soube anashi. Toda influência, toda palavra de maldição vai caindo agora em nome de Jesus. Venha do céu a palavra do Espírito: estou contigo, não tema, tem bom ânimo.
Saracara soran derebiosai o que manto e raçu. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, se você pode, glorifique a Deus, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, adore aquele que te renova, adore aquele que te visita, adore aquele que disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia.